Avançamos para a quarta-feira. Um Messias crucificado. Aqui vamos para o verso 22. Então, produção, por favor, coloca para nós aí. É um verso pequenininho, diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Pode avançar para o 23, produção. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vamos parar aqui. Então, Paulo está dizendo: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. Veja, os gregos pensavam, naquele contexto greco-romano, né, que a sabedoria era a única porta de elevação da humanidade. A cruz, ela ia contra a expectativa de todos, essa é a verdade. Bom, para entendermos um pouquinho melhor, o autor buscou isso muito bem, 3 vezes registradas no Evangelho de Marcos, 8, 31, 32, 9, 30, 32, 10, 32, 34, que Jesus tenta compartilhar com os discípulos sobre sua morte, a morte de cruz, e eles reagem de uma forma muito mal. Os judeus aguardavam um Messias grandioso, poderoso, que os livraria do jugo romano. Agora, você falar de um Messias que vai ser morto pelo poder romano era inconcebível. E aqui, o pastor Adenilton dá ênfase que por muitos séculos a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé, algo positivo, lindo. Para nós que vivemos no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente daquela gente do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. Nós não conseguimos, na verdade, entender quão absurdo parecia para aquele povo do primeiro século um Deus crucificado. No entanto, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece a nossa profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para a nossa salvação, para cumprir o plano da redenção. A própria ideia da cruz e do Senhor morrendo nela já nos causa espanto aqui na terra. E sempre que recordamos o sacrifício de Cristo, isso internece o nosso coração, produz reações fortes em nós. Imagine o que significou, então, embora com ternura no coração, mas isso mexe muito conosco. Imagine o que significou lá naquela época. Agora o autor traz aqui, ele recorda textos da pregação de Paulo em Antioquia, e eu destaquei aqui frases dos 3 versos do capítulo 13 de Atos, 16 a 47, então os versos 26, 38 e 47, onde ele diz: palavra desta salvação, remissão de pecados, luz para a salvação, pregando para aquela gente. Paulo afirmou, e aqui recordamos isso, que Cristo o enviara para pregar o evangelho, e por isso ele anunciava a mensagem de um Messias crucificado, conforme lemos aqui no 23. Ao proclamar o evangelho, ele não recorreu à ostentação de linguagem ou de sabedoria, conforme aparece aqui no capítulo 2, verso 1. Em vez disso, concentrou-se em Cristo Jesus e este crucificado, capítulo 2, verso 2. Sua palavra e pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, argumentação elaborada, mas em demonstração de espírito e poder. A sabedoria humana, afinal das contas, é bem diferente do poder de Deus. Agora quero dar ênfase aqui. Lendo o livro Atos dos Apóstolos, aqui para me preparar para a lição, lendo o capítulo 23, Bereia e Atenas, e o capítulo 24, Corinto, Ellen White deixa muito claro que, embora Paulo tenha ficado decepcionado com os resultados da sua pregação em Atenas, mas Ellen White, ela enaltece a habilidade com que Paulo pregou naquele ambiente de pessoas eruditas. E ela nos desafia a pregar para pessoas de um pensamento erudito também.
embora ela reconheça que muitas pessoas vão dessa classe mais erudita, socialmente mais abastada, dificilmente acabarão aceitando por orgulho, por autossuficiência, a mensagem, mas há um trabalho aí que precisa ser feito. Então, Ellen White, ela enaltece. Paulo não ficou satisfeito. E por isso ele chega a Corinto, ele está escrevendo, claro, depois de ele ter passado por lá, então ele está registrando como é que ele chegou lá, né? Ele chegou lá desta maneira, com esse propósito, com esse objetivo. Então, um Messias crucificado, no passar do traço, era alguma coisa impensável, tanto para um grupo como para outro. Esse Messias crucificado, irmãos, é a fonte da nossa salvação. Que ele possa estar presente na nossa vida, na nossa mente, e possamos louvar a Deus pelo sacrifício de Cristo. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.